Pessoal, e depois de muito tempo esperando aí, finalmente a 3050 chegou, pessoal. E ao mesmo tempo em que ela chegou, ela dividiu opiniões, pessoal por um lado criticando, por um outro lado elogiando, e a gente fica nessa dúvida, tá, mas e como que eu sei se ela vale a pena, até que ponto vale a pena, ou se ela é uma placa descartável? Então eu vou comentar nesse vídeo de maneira rápida e resumida, porque a gente já tem várias reviews e análises, mas eu quero ajudar vocês também nessa questão. E pessoal, eu sempre gosto de estar acompanhando o cenário de hardware, tanto de computadores, celulares, e eu decidi trazer esse conteúdo um pouco diferente aqui para o canal. Então, comente aí se você gostar, o que você acha. Seu comentário ajuda muito, pessoal, de coração mesmo, porque assim eu sei o que está trazendo, o que vocês vão gostar e o que vocês não vão gostar, certo? E se você curtiu o canal, achar que eu mereço uma chance, se inscreve aí que isso vai ajudar ainda mais. Mas beleza, vamos lá falar agora das RTX, né? Porque a 3050 ela chegou aí causando aí um bafafá absurdo. Por um lado o pessoal estava elogiando e por outro lado o pessoal estava reclamando, né? Então eu vou comentar com vocês. Bom, primeira coisa, por que essa placa dividiu tantas opiniões? E o que a gente pode esperar dela? Bom, ela dividiu muitas opiniões porque é uma placa que ela chegou aí com um nível de performance em torno aí de uma 1660 Ti ou 1660 Super, e ficando aí no máximo o nível de uma RTX 2060. E o porquê que isso é bom e é ruim? Bom, um lado positivo disso é que ela tem 8 GB de VRAM, então significa que ela tem uma folguinha um pouco maior para rodar títulos atuais com texturas e gráficos em qualidade alta. E o que isso resume, pessoal? Bom, a 2060, que já é a sua prima um pouco mais parruda, ela acaba aí perdendo um pouco de performance quando 6 GB de VRAM acaba sendo estourado. Então quando a 2060 tem a sua VRAM estourada, né, tá lá no limite assim, ela acaba reduzindo a performance, ficando ao nível aí de uma RTX 3050, né? Agora quando ela não está limitada, aí ela acaba tendo um ganho aí de 10 a 20 FPS. Então, no geral, pessoal, a 3050 ela perde um pouquinho para a 2060, porém quando a VRAM da 2060 está estourada, está no limite, ela acaba ficando páreo assim no meio termo, tá? Então ela acaba ficando as duas nesse meio termo. Agora, em questão das 1660 Ti e 1660 Super também, ela fica bem equiparada com elas, tendo uma diferença maior ou menor, dependendo do jogo, assim. Então, tem uns cenários em que elas empatam, tem cenários que ela ganha, né? Ainda é uma placa muito recente, então essa é uma das vantagens, né? Ou desvantagens, dependendo do seu ponto de vista. Bom, outra vantagem bem legal é que ela é uma placa que é ruim para mineração. Então os megahertz que ela faz são muito baixos e realmente não atende às expectativas para quem quer comprar para minerar. Claro que isso mesmo com as otimizações que o pessoal fez, tá? Mas é claro, pode ser que mais para frente eles consigam extrair mais performance, pode ser que a Nvidia tenha lançado aí o mesmo sistema do LHR para ela, e mais para frente o pessoal deslimita, né, a performance, existe essa possibilidade, mas a placa em si ela acaba sendo limitante, então se realmente não houver mais melhorias de desempenho que o pessoal conseguir fazer, ela vai ser uma placa com boa disponibilidade, porque afinal de contas o pessoal vai preferir investir mais numas 1660, por exemplo, que são muito melhores para minerar, e também consomem menos, né? Ou quem sabe numa 2060. Então a 3050 vai ser tipo aquela famosa placa que os mineradores, alguns vão comprar, outros não, mas a maioria eu tenho certeza que não, porque não é uma placa boa para isso. Então a gente pode ter aí uma melhora na disponibilidade, um lado positivo, e a gente pode ter uma melhora aí também no preço de maneira geral. Então é uma placa bem legal. Bom, agora como que eu vou saber para quem que ela serve? Como que eu sei se realmente vale a pena estar fazendo upgrade, né? A que nível, a que ponto vale? Bom, então vamos lá. Ao meu ver, eu vou falar ao meu ver, porque eu fiz a análise das reviews, eu olhei os vídeos, os benchmarks, os testes, e pelo que eu analisei até agora, pessoal, ela fica pouco acima de uma 1060, e meio pare aí com uma 1070, 1070 Ti, que já são modelos mais antigos. Então para você que tem aí uma 1060, uma RX 570 para baixo, eu acho que vale a pena, né? Você que tem uma 1060, 1050 Ti ou inferior, e na parte da AMD, você que tem aí uma RX 570, 560 ou menos que isso, eu acho que vale sim tá fazendo o upgrade,
caso você queira aí uma plaquinha mais nova, com um pouco mais de performance, porque não vai ser nada, não vai ser aquele aumento significativo, mas vai valer a pena, né? Então no caso da 1060, que eu mesmo tenho uma 1060 aqui no meu computador, ela acaba ficando aí cerca de 20 a 30 frames acima. Placas como a 1050 Ti, ela vai ficar até mais na parte dos frames, então vale bastante a pena para jogar, para quem tem essas placas aí intermediárias ou de entrada de alguns anos atrás, né, 2016 e até antes, né. Agora você que tem aí uma 1660, 1660 Super, 1650 Super, ou também uma RX 580, eu acho que não vale muito a pena, né, até uma RX 570 overclockada eu acho que não faz jus você tá gastando mais dinheiro para ter uma diferença pequena de performance, né? Eu acho que vale a pena para quem trabalha produzindo conteúdo, né? Agora para quem joga, eu acho que no geral, né? Nesses casos que eu citei, pode ser que não vale a pena você tá trocando para ter alguns frames a mais, 10, 15, 20 frames. Eu acho que não vale a pena você tá fazendo todo um investimento, né? Agora eu acho que vale a pena para você que quer jogar no DLSS em 1440p, né? Quem sabe testar um Ray Tracing em jogos mais leves ou em emuladores, em mod gráfico, de repente vale mais a pena esse fato, né? Porque ela realmente não suporta o Ray Tracing em jogos e títulos pesados, né? Ele é feito mais para 3060. Mas eu acho que para quem produz conteúdo, essa placa é sensacional. Porque ela tem o NVENC, ela já tem as tecnologias aí de decodificação que a gente tem aí nessas séries mais antigas da NVIDIA, e isso é um ponto forte que faz muita gente comprar para produzir conteúdo. Por isso que a maioria dos computadores para edição, você vai perceber que eles têm placas de vídeo da NVIDIA, porque a AMD não é ruim de maneira alguma, mas a NVIDIA tem uma otimização melhor, ela tem um doce ponto para quem gosta desse tipo de cenário, então o pessoal acaba comprando as NVIDIA por isso. Então para você aí que tem uma série 10, série 16, quem sabe, aí talvez valeria a pena, né? Para quem tem uma 1060, por exemplo, como eu, ou abaixo disso, vale a pena estar fazendo esse upgrade em certos casos para a performance que você vai ter aí em edição, em alguns outros recursos, né? E por causa de ter uma memória de vídeo um pouquinho maior, ela aguenta trabalhar com mais efeitos, vídeos em 4K, sem que você tenha que se preocupar, ou para produzir conteúdo aí. E quem sabe também, para quem trabalha com 3D, criação de jogos, essas coisas que exigem bastante produtividade de um chip gráfico como esse, eu já ia falar errado. Então, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, comentando um pouco da 3050, quando que vale a pena, quando que não vale, e comente aí qual placa de vídeo você tem, se você acha que vale a pena ou não, né? Como eu falei para vocês, para quem tiver uma placa acima desse nível, eu já acho que não vai valer a pena. Então comente aí qual plaquinha você tem, se você tá com interesse de pegar essa daí ou não, ou se você passa a vez e deixa surgir outra oportunidade. Então eu gostaria muito de saber o seu feedback aí, então não esqueça de comentar para eu ficar sabendo também. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, galera, um abração e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!